3. Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. O tempo ficou ruim em um instante, como se alguém tivesse acidentalmente derrubado as configurações. O céu ficou coberto de nuvens, escureceu e não caíram gotas, mas jatos inteiros de chuva no chão. Mason, um veterinário experiente, ligou os faróis de neblina e diminuiu a velocidade. Outro animal infeliz havia sido trazido para ele hoje e tinha sido atropelado por um carro. Felizmente, pessoas de bom coração conseguiram correr para o veterinário a tempo de o gatinho sobreviver. Mas quantos deles são deixados para morrer na beira da estrada? É inacreditável, disse Mason, voltando-se para Ava, sua amiga e companheira. Como eles atropelam esses cães e gatos? Você só pode ser cego. Oh, Mason, respondeu Ava. Afinal, os animais não são pessoas. Eles nem sempre percebem o perigo. Não, argumentou o veterinário. Eu sempre disse e continuo dizendo que eles têm uma vida mais racional, especialmente os cães. Cães. A mulher ficou surpresa. Eles são simpáticos, é claro. Mas eles têm cérebro. Desculpe-me, meu coelhinho. Eles simplesmente não têm cérebro. Os cães são o meu ponto fraco, disse Mason com paixão enquanto se sentava ao volante de uma picape Ford novinha em folha. Já trabalhei com todos os tipos de animais, mas minha coisa favorita no mundo são os cães. Eu adoro esses cães. Eles não conseguem resolver um problema de matemática, mas sabem onde conseguir comida. Isso não é inteligente? Por um tempo, o veterinário e seu acompanhante dirigiram em silêncio. O clima abominável o obrigou a prestar o máximo de atenção. Então o homem percebeu que Ava poderia ter entendido mal suas palavras. Ele ficou vermelho e corou. E então deixou escapar. Me desculpe, minha querida, disse Mason. Esqueci de lhe dizer que, de todos os animais, eu a amo mais. Você é o mais próximo de mim. Agora foi a vez de Ava corar, ela estava comparando com seus pacientes novamente. No entanto, a mulher tinha muito tato para apontar para sua parceira a inadmissibilidade de tais analogias. E o elogio dela. Mesmo que não tenha funcionado, ela estava tentando. Olhe para a estrada, querido, disse ela. Veja como o tempo está ruim. Um bom dono não afugentaria seu cão. O humor da natureza havia se tornado realmente ruim hoje. Estava chovendo muito, havia ventos fortes e a visibilidade era péssima. Mas o carro estava quente e aconchegante, e a carroceria do Ford absorvia com segurança todos os ruídos da rua. Os faróis potentes cortavam a escuridão, iluminando a estrada dezenas de metros à frente. Não se preocupe, minha querida, disse o veterinário com um sorriso. Eu a levarei até lá sã e salva. Meu carro é minha fortaleza. Por que você comprou uma caminhonete? Ava se esticou. Não há espaço na fila de trás. A mulher odiava esses brinquedos americanos para meninos grandes. Em sua opinião, uma caminhonete era um desperdício de dinheiro. Se ela pudesse, teria comprado uma minivan enorme ou até mesmo um micro-ônibus que acomodasse toda a família. Junto com todos os brinquedos e outras coisas. Mason, no entanto, não entendeu a dica e também não comprou essa caminhonete. Querida, a van é para os meus pacientes, disse ele. Você sabe que é difícil para nós pagar um motorista e um transporte especial. Dessa forma, o corpo fica à inteira disposição dos pobres animais. Isso é ótimo. E você não terá que inalar o cheiro deles. Embora eu já tenha lhe dito centenas de vezes que não há nada de nojento neles. Ava não conseguiu dizer nada. Ela adorava animais, mas separadamente e à distância. Ela nunca poderia ter mais de um animal de estimação em casa. E um era uma grande responsabilidade. Mas Mason é diferente. Ele é um gênio no mundo da medicina veterinária.
Ele também sabe como fazer tudo. É como se os animais estivessem expondo seus sintomas a ele e ele estivesse ouvindo suas queixas. Droga, xinguei o veterinário de novo. Esses motoristas cegos que não enxergam cães e gatos arruinaram meu humor. E eles nem sequer podem ser responsabilizados. Eles tirariam minha carteira de motorista e meu carro por esse tipo de coisa. Mason tinha certeza de que poderia ultrapassar um carro em chamas ou até mesmo um ciclista. Só que ele nunca havia passado por essas situações antes. Mas ele nunca havia passado por um cachorro atropelado. Ele escolheu sua profissão para ser veterinário, um socorrista de animais. Mason sonhava em se dedicar ao bem-estar animal em nível estadual, mas não havia tempo para isso. Você é um médico tão bom, Avo elogiou, que ele decidiu começar logo. Acho que você seria um ótimo pai também. Naquele momento, o veterinário não a ouviu, imerso em seus próprios pensamentos. Eles já haviam passado pela rodovia e entrado no município onde ficava a cabana. Os vagabundos da empresa de energia elétrica tinham feito algo errado novamente. As luzes dos postes altos não estavam acesas. Mason acendeu os faróis no máximo e olhou para a estrada. Diminuiu a velocidade para 25 km por hora. Por que não está dizendo nada? Perguntou Ava, sem esperar por uma resposta à declaração dele sobre o pai dela. Concordo plenamente com você, respondeu o homem. Seu parceiro fez uma careta. Será que ele realmente quer ter filhos? Ele literalmente nunca se separa de seus animais. Então ele cheira como se Deus o perdoasse. Não, ele deveria ter aberto sua própria clínica há muito tempo. E manter sua prática em um nível mínimo. Quero dizer, olhe para ele. Ele é como um executivo. E meu Deus, ele se parece com o presidente. Mason se parece com o Sr. Bindi quando era mais jovem. Ele cursou a faculdade de Direito e trabalhou como advogado. Bem, cada um tem a sua opinião. Se o seu homem não tivesse que trabalhar 24 horas por dia, eles poderiam ter tido um bebê há muito tempo. O tempo é brutal, disse o veterinário e apertou os olhos. Não consigo ver nossa casa. Estou seguindo os instrumentos, querida. Dirija com cuidado, Ava assentiu. Nunca é demais ser cuidadoso. Eu sempre sou cuidadoso, concordou Mason com entusiasmo. É o meu princípio, se não tiver certeza, não vá em frente. Se não souber o que vem a seguir, vá mais devagar. Ele queria dizer mais, mas então pisou no freio. As rodas chacoalharam, e Ava as acompanhou. Eles viram algo na estrada que fez seus corações se apertarem. Jack é um jovem anarquista, ele não tem nem 20 anos. Griff é diferente. Ele não apenas comeu seu cachorro na luta revolucionária, mas também alguns políticos menores. Aos 35 anos, ele se deu conta de que já fez muito por este país. Agora é só uma questão de assumir seu lugar de direito em algum lugar no topo. E garantir que toda a elite, os ricos de ternos caros, percam seu capital. Neste país, você não pode conseguir nada com seu próprio emprego, ressentiu-se Jack. Sim, eu não tenho educação. Sim, não terminei o ensino médio. Mas, por favor, por que tenho de trabalhar por $10 por hora? Pareço um voluntário? Prefiro não trabalhar a ser escravo por centavos. Concordo, Griff acenou com a cabeça. Você é jovem e inexperiente, mas está indo na direção certa. Sim, o mundo é um lugar injusto, e é injusto em tudo, desde a alocação de recursos até os salários. Mas não se trata de dinheiro. Do que se trata? Perguntou Jack. A própria estrutura do sistema, explicou o anarquista adulto. Até que você chegue ao topo, você não é ninguém. E se você já estiver em qualquer andar da Trump Tower ou da Bush Tower, não vai querer deixar que pessoas de fora entrem. Você os afugentará por todos os meios necessários. Chame-os de terroristas, valentões, gasliguers. Qualquer coisa para impedir que outra pessoa tome seu lugar. Jack suspirou. Aos 20 e poucos anos, ele tinha todo tipo de ideias na cabeça.
Muitas vezes tão contraditórias que eram mutuamente exclusivas. Por um lado, ele queria ser rico. Ter uma casa, onde pudesse reunir amigos clássicos de todo o mundo. Comprar um ônibus enorme para levar pessoas com a mesma opinião para os comícios. Por outro lado, eu queria que não houvesse dinheiro algum. Que todos tivessem exatamente o que mereciam. Para fazer o trabalho de que gostavam. Jack tinha certeza de que, em um mundo assim, ele teria o lugar mais merecido. Mas para construir essa ordem maravilhosa, o antigo tinha de ser destruído. Os sindicatos estão sendo espremidos, Griff reclamou. Você já ouviu falar da nova reforma? Agora até mesmo essa ordem escravagista desaparecerá. O feudalismo está chegando. Feudalismo puro. Claro que sim. Disse Jack. Ele não sabia o que a palavra feudalismo significava, mas não havia como impedir o jovem. É um mal-entendido, não uma reforma. Parece estúpido, mas na verdade é um crime. O jovem leu a minuta da nova lei, mas não entendeu nada. Depois, tentou entender as opiniões dos especialistas, mas havia ainda mais palavras desconhecidas. Talvez ele não devesse ter faltado às aulas em tão grande quantidade. No entanto, seus camaradas de esquerda lhe disseram que as inovações simplesmente destruiriam os sindicatos. Que apenas os sindicatos que satisfizessem plenamente o atual governo seriam mantidos. E os direitos dos trabalhadores seriam novamente pisoteados. Acho que deveríamos mostrar quem é que manda neste país, disse Jack com veemência. Como nos bons e velhos tempos. Houve uma época em que os trabalhadores eram levados em conta. Você podia comprar um carro novo com metade do salário de um ano. Ele havia lido histórias sobre movimentos que os governos descreviam como extremistas. Mas ele percebeu que tal coisa era impensável agora. Ninguém aprovaria salvadores que fossem guiados apenas pela violência. Griff, que ainda sonhava em entrar para a grande política, também não estava disposto a se envolver com o terror. Ele era insultado por todos, no leste e no oeste. Você entende, disse Griff. Temos que tomar medidas deliberadas. Não se esqueçam de que temos camaradas nos apoiando. E cada ação que tomarmos deve ser avaliada com muito cuidado. Festa. Um nome para isso, Jack já tinha visto essas reuniões patéticas de marginais, e elas não lhe causaram uma boa impressão. No máximo, havia cerca de 20 pessoas presentes. E, ao que parecia, apenas para beber cerveja barata e fazer churrasco depois de uma discussão acalorada sobre ideais marxistas. É claro que Griff estava de olho em uma posição de liderança no sindicato dos delegados sindicais. Mas essa organização não inspirava muito o jovem anarquista. Ser um figurão lá, mas apenas para ganhar $20 por hora por nada. Precisamos de uma ação que faça com que falem de nós, disse Jack com inspiração. Precisamos entrar em contato com alguém do alto escalão desses políticos corruptos. E dizer a eles o que achamos desse sistema, em que os únicos direitos que um trabalhador tem é o direito à cremação gratuita após a morte. Do topo. Griff ficou surpreso. Ele gostou da pressão do jovem camarada. Talvez você queira dizer isso. Não diga isso, exigiu o jovem. Ele acreditava em todas as teorias da conspiração juntas. Especialmente a de que todos os telefones celulares tinham sensores que acionavam palavras de código. Como dizer ao presidente, Torres Gêmeas ou ao Pentágono. Essas eram palavras que ele simplesmente nunca dizia, substituindo-as por eufemismos. Uau, Griff ficou maravilhado. Invejo sua tenacidade. O que você gostaria de fazer com ele? Ele não, Jack balançou a cabeça. Vamos encarar os fatos. Não se pode chegar perto de alguém que não se pode nomear. Eles observam tudo, controlam tudo. Estou falando das pessoas mais próximas a ele. Seus entes queridos. O anarquista esfregou as têmporas. Admito que já tive pensamentos semelhantes. Ah, assentiu o jovem. Mas como fazemos para que as pessoas falem sobre nós? O assassinato é tão insignificante. Sequestrar uma criança ou uma esposa é desumano.
Mas nossa ação não deve ser desumana. Temos de mostrar a este país que podemos agir. Que fomos descartados cedo demais. Acho que tenho uma ideia, Griff sorriu. Você vai gostar dela. Parecia uma ideia estranha, mas fazia sentido para Jack. Mais importante ainda, se eles tivessem sucesso, seus nomes seriam escritos em ouro na história da resistência americana. É difícil explicar a amizade entre homem e cachorro. Ela está além da razão. É como se o dono e o animal de estimação se tornassem um só. O Sr. Bindi adorava Voki. Quando criança, ele já tinha um cachorro, Roy, um São Bernardo enorme e obeso. Bernard. Juntos eles cresceram, o futuro presidente dos Estados Unidos por cima e o cachorro por fora. O cão era inteligente, educado e também muito voraz. Seu apetite era lendário em Binda, sua cidade natal. Dê a ele um elefante e ele o comerá, reclamou o avô do futuro presidente, um homem muito econômico e parcimonioso. Ele não é um cachorro, ele é um monstro. Mas ele está nos protegendo, o jovem expressou cuidadosamente sua discordância. Por uma coisa dessas, ele pode ser alimentado mais uma vez. Ele está nos protegendo? O avô estava indignado. Sim, ele nem sequer acordou quando aqueles arruaceiros quiseram roubar minha bicicleta. Ainda bem que eu percebi e dei um chute em seus traseiros gananciosos. O cachorro realmente não estava equipado para guardar a enorme fazenda do vovô. Era uma área que uma dúzia de cães não conseguiria controlar. Mas isso não incomodava nem um pouco o jovem Binda. Somente com um cachorro ele sentia uma conexão mental, um completo entendimento mútuo e, por isso, podia perdoar qualquer coisa ao seu animal de estimação. Primeiro de tudo, a preguiça. Quando Binda tinha 18 anos e estava fazendo os exames para a universidade, Roy partiu de repente para o paraíso dos cães. Naquela época, o cão já estava em sua segunda década de vida, mas parecia muito alerta e saudável. Nada prenunciava problemas, mas eles vieram. O futuro presidente ficou tão chateado que proibiu a si mesmo de ter outro animal de estimação. Juro que nunca mais terei um cachorro, disse o jovem Bin. A morte de Roy é uma grande perda para mim? Sim, é como enterrar um amigo. O que é um amigo de um irmão? Às vezes sinto como se seu grande cadáver estivesse aqui ao meu lado. Posso até ouvi-lo roncando à noite. O maior fardo do futuro presidente foi o fato de ele estar ausente quando seu animal de estimação morreu. Ele não compartilhou suas últimas horas com ele, não lhe deu uma tigela de água nem mesmo um último abraço. Ele havia cumprido sua promessa por 40 anos, nada menos que isso. Ele se formou com louvor na universidade, onde foi presidente do corpo docente na primeira eleição, que venceu. Trabalhou um pouco em sua área, mas logo se voltou para a política. E agora, quando a marca dos 70 anos se aproximava no horizonte, um pequeno animal apareceu em sua vida. Em uma reunião regular com eleitores, alguém chamou um criador de cães, que trouxe 5 filhotes. Um deles se esquivou agilmente dos guardas e caiu no colo do Sr. Bindou. Ele rolou para suas costas, e o presidente não resistiu à tentação de acariciar a barriga do filhote. À sua frente estava um filhote de cachorro de aparência estranha, com orelhas peludas, que não tinha a menor vergonha de sua aparência ornamental. Ao contrário de Roy, o filhote era pequeno. Mas tinha um grande coração. Foi amor à primeira vista. O Sr. Bin o pegou nos braços e a partir de então, quase nunca mais se separaram. De quem é esse bebê? Perguntou o presidente, animado, dando um tapinha na cabeça do filhote. É dele, respondeu a mulher, sorrindo sem jeito e espiando por trás dos guardas. Que minha ninhada esteja sempre com vocês. O Sr. Bin levantou a mão em sua saudação característica, embora a palavra ninhada o divertisse. Ele havia recebido muitos presentes, inclusive um terreno na lua, mas essa era a primeira vez que recebia um cachorro. Mas o garotinho o havia escolhido. Quem é ele para tirar o sonho americano de um cidadão dos Estados Unidos? Mesmo que esse cidadão seja um cachorro. Vaki acompanhou o presidente como uma sombra. Esse cão se destacava dos demais da raça.
Por um lado, ele era inteligente. O cãozinho aprendeu vários comandos e também distinguia inconfundivelmente seu povo de estranhos. Em segundo lugar, o pequinês era fisicamente desenvolvido. As patas dianteiras e traseiras eram mais longas e fortes. Ele podia pular em um sofá ou em uma cadeira e descer novamente sem se machucar. É uma zombaria da raça, disse ao presidente um treinador de cães profissional chamado por um assessor. Absolutamente saudável, vacinado, mas... chamamos esse tipo de coisa de casamento. Eu o chamo de Vaqui, respondeu o Sr. Bean com bom humor, embora tenha considerado as palavras do criador de cães discriminatórias. Não, esse tipo de linguagem deve ser evitado, mesmo quando se trata de animais. O presidente amava muito seu cão. Seus filhos já haviam partido há muito tempo e ele passava pouco tempo com os netos por motivos de segurança. Apenas Vaqui estava sempre presente. Às vezes, Bean tinha a sensação de que o cão ouvia e o entendia. E como se ele estivesse lhe dando conselhos em um nível de pensamento. Não brigue com o terceiro mundo, o pequinês lhe disse uma vez, e Bean mudou de ideia sobre a introdução de novas restrições. Como Roy, Vaqui não exigia muito. Ele estava disposto a ficar deitado por horas, embaixo da mesa em algum lugar. Ele saía correndo para fazer xixi ou para realizar uma tarefa mais difícil. Ele também se tornou o favorito de sua equipe. Todos os funcionários da Casa Branca consideravam seu dever cuidar de Vaqui e alimentá-lo. Entretanto, a alimentação intensiva não levou à obesidade. O cãozinho permaneceu tão ágil e magro quanto possível. Mas um dia o cão desapareceu. O Sr. Bindi poderia jurar que tinha visto o cachorro há alguns minutos, enquanto dava outra entrevista. E então Vaqui desapareceu. Para onde ele tinha ido? Essa foi a pergunta que ele fez à sua comitiva. Meia hora depois, um assessor desnorteado entrou no escritório sem bater na porta. O presidente suspirou. Embora tratasse seus subordinados com indulgência, Patrick estava bem ciente da condição de bater na porta antes de se apresentar. Senhor presidente, e sussurrou o assessor. Senhor presidente, problemas. Problemas, tragédia. Emergência. Bem, vá em frente, o Sr. Bindi acenou com a mão. Poupe meu tempo, Patrick. Poderíamos usá-lo para construir um futuro melhor para o nosso país. Sim, sim, é claro, assentiu o assessor. Mas... E quando o funcionário terminou seu relatório, o presidente teve um sentimento semelhante ao da perda de Roy. Luto, saudade e incompreensão. Dessa vez, porém, ele escondeu seus sentimentos. Não havia motivo para que os outros o vissem sofrer. A música estava tocando alto no carro. Tão alta que o motorista e o passageiro tinham que gritar. Mas eles não se importavam. Pelas janelas abertas soprava o vento americano, que para ambos parecia ser o cheiro da liberdade. Às vezes, o garoto e seu passageiro bem mais velho cantavam ao ritmo do rádio. Mas eles se gabavam mais de sua boa sorte. Eu lhe disse que a Casa Branca era uma via pública, Griff sorriu enquanto eles viajavam na van. Uma via pública para simplórios. Estou surpreso que Trump ainda não tenha se estabelecido lá. Sim, assentiu Jack. Talvez devêssemos ter tido isso, o presidente, os ricos? Isso? E o cara fez um gesto significativo com a mão, como se estivesse desenhando uma linha pontilhada em volta do pescoço. Esse é o tipo de pensamento que deve estar passando pela cabeça da maioria dos anarquistas. De alguma forma, eles acham que se você tirar uma rainha da mesa, não haverá mais peões que possam se tornar rainhas com o tempo. Você é louco, respondeu o camarada. Lembre-se, a violência não é nosso método. Temos um objetivo concreto. E um plano. Vamos nos ater a ele, e então tudo ficará bem. Tudo bem, o jovem acenou com a mão. Você é mais esperto do que isso. Eu tinha certeza de que seríamos pegos. Mas pelo menos estaríamos na edição noturna do Toodai. Isso não é tão ruim. Seu tolo, Griff sorriu. Tudo o que você quer é aparecer no noticiário.
Lembrem-se de ser ousados, mas não se deixem levar. E em sua vaidade, não se esqueça de seus companheiros. Lembre-se de quantas pessoas nos apoiam e o quanto elas querem que vençamos. Tudo foi fácil e rápido, como se fosse por notas. A Casa Branca atraiu Griff da mesma forma que um mendigo é atraído por uma mansão luxuosa. Ele gostava de olhar para aquele magnífico edifício, pelo menos de longe. E há muito tempo ele havia percebido que no gramado, onde o presidente gosta de conversar, há uma pequena passagem entre partes da cerca. Um homem nunca conseguiria passar por ela, mas um cachorro sim. O mesmo vira-lata que o Bindi, duas caras, sempre leva com ele. Agora era só uma questão de tempo. Enquanto ele, quero dizer, Griff, distraía o policial preguiçoso, Jack escava o cachorro com um brownie. Esses pequineses são vorazes como o inferno. Pegando o cachorro mais popular da América, o jovem o enfiou embaixo da bicicleta e o levou até o carro que eles haviam alugado com uma identidade falsa. Sabe o que estou pensando? Perguntou Griff, sorrindo. Quero dizer, eles nem sentiram falta dele. Nem se lembraram do cachorro. Estamos ouvindo o rádio e ninguém está nos interrompendo. Eles provavelmente não vão acordar até enviarmos a mensagem. Eles não vão acordar. Jack assentiu com a cabeça. Eles não se importam com os trabalhadores ou com os animais. Não se importam com o meio ambiente. Não se importam com as crianças. E as pobres mães que têm de trabalhar em vez de passar tempo com seus filhos. Tudo bem, nós mudaremos o mundo. É só uma questão de tempo. Quando Jack tinha 10 anos de idade, ele soube pela primeira vez que os robôs poderiam assumir o controle de todo o trabalho físico do mundo. E que não estava longe o dia em que o trabalho humano não seria mais necessário. Você pode obter tudo o que precisa gratuitamente. Um plasma, um decodificador, um telefone, cupons para refeições em cafeterias. E no seu tempo livre, você pode fazer suas coisas favoritas. Jogar console, jogar bola, fazer churrascos, sentar no seu restaurante de fast food favorito. Cada pessoa terá sua própria casa com um grande quintal, sótão e gazebo, e poderá dormir o quanto quiser, sem correr de manhã cedo para a escola ou para o escritório. Que bom! Não vou estudar, declarou Jack a seus pais, digerindo esses pensamentos em sua cabeça. Qual é o objetivo? Vou estudar para ser médico e, em 10 anos, haverá um médico robô. Mais inteligente do que eu, na verdade. Mãe, a senhora viu como esses ferros costuram uma uva cortada, não viu? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Vou esperar, logo ele estará livre. Você verá. Mas não foi isso que aconteceu. Os robôs já substituíram os humanos, tirando todos os tipos de empregos, desde a colheita de batatas na fazenda até a montagem de carros. Mas foram os industriais e os ricos que se beneficiaram. A pessoa comum que não estava preparada para ficar sentada na universidade não tinha outra opção a não ser conseguir um emprego no Uber ou entregando comida. Foi assim que Jack passou a odiar os industriais. Ele acreditava que eles eram responsáveis pela pobreza da maior parte do mundo, em vez de receberem chalés com quintal, plasma e um console de graça. E a única maneira de se livrar desses oprimidos é por meio dos sindicatos. E embora Bin pense que cortará o oxigênio do trabalho com sua nova lei, ele está errado. E ele pagará caro por isso. O Sr. Bindi era conhecido por sua calma. Quando soube que seu animal de estimação estava desaparecido, ele nem sequer mudou de expressão. Patrick, o assessor mais próximo do presidente e um de seus funcionários mais próximos, ficou surpreso com a indiferença de seu chefe. De fato, a alma de Binda se iluminou. E suas mãos, que imediatamente se fecharam em punhos a ponto de doer, o homem se escondeu atrás do paletó. Algumas horas depois, Patrick voltou ao salão oval com um relatório detalhado. Quem foi a última pessoa a ver Voki? Perguntou o presidente em uma voz perfeitamente calma. Shauna, o assessor deu de ombros. A mulher das relações públicas. Ela diz que lhe ofereceu alguns nuggets, mas nosso garoto recusou. Ele não gosta de comida apimentada. Que horas eram? O Sr. Bindi continuou seu interrogatório.
No máximo às 11 horas, respondeu Patrick. E à 1 hora da tarde senti falta do cachorro. O presidente se levantou e andou de um lado para o outro no salão oval. Sim, essa sala tinha motivos mais sérios para se preocupar. Mas, por alguma razão, o desaparecimento do cachorro do Sr. Bean o atingiu em cheio. Ele provavelmente teria ficado menos surpreso ao saber que um míssil norte-coreano havia atingido a costa dos Estados Unidos. Aposto que ele foi sequestrado, disse o presidente. Mas por quem? Quem poderia ter se colocado no caminho desse pequeno patife? Esses demônios sem coração. Não há nada de sagrado nesses canalhas. Devemos estar lá para ajudar os fracos. A voz do homem autoritário tremeu. Naquele momento, Patrick percebeu que o Sr. Bean estava muito mais afetado pela perda de seu cachorro do que poderia parecer à primeira vista. Era compreensível, Vaki, o favorito de todos, era um cão extremamente charmoso. Ele não tinha uma única pessoa invejosa ou hostil em sua vida. Exceto pelo gato-chefe da Casa Branca, mas esse estava acima de qualquer suspeita. Talvez devêssemos fazer uma declaração oficial? Sussurrou um assessor. Não, o presidente balançou a cabeça. Precisamos ter certeza de que Vaki foi realmente sequestrado. Peça ao Big Paul para fazer um relatório. Rapidamente. Prepare nossas mentes para verificar todas as câmeras. Preciso saber exatamente quem o viu pela última vez. E onde. Entendi. Gritou o delegado e saiu correndo pela porta. Ele só se acalmou quando recebeu um desafio. Quanto mais difícil, melhor. Já eram 8 horas da noite e ainda não havia notícias sobre o destino de Vaki. Na verdade, o cãozinho estava circulando pela Casa Branca como bem entendia. E rastrear seus movimentos por meio das câmeras não era uma tarefa fácil. O pequinês não cabia em algumas das lentes devido ao seu tamanho. 1 minuto depois, Big Paul entrou no escritório. Seu apelido teria sido Giante. O enorme afro-americano, se necessário, poderia cobrir não um, mas 3 presidentes recentes dos Estados Unidos com suas costas poderosas. O chefe de segurança era famoso não apenas por sua força física, mas também por sua grande inteligência. Isso era suficiente para criar a ilusão de sua própria indispensabilidade para o homem mais poderoso do mundo. Senhor presidente, disse o chefe de segurança ao fazer a saudação e entrar no escritório. O Sr. Bean sentiu fisicamente o jato de ar que sacudiu o paletó do homem grande. Todo o possível está sendo feito para encontrar seu pequeno associado. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o FBI e a CIA, juro por Deus que encontraremos esse cãozinho onde quer que ele esteja. E se um fio de cabelo em suas costas? Calma, o presidente acenou com a mão. O sequestro ainda não foi comprovado. O que sabemos até agora? Nós mapeamos os movimentos do pequinês, disse Big Paul com uma cara séria e segurou o tablet. A linha vermelha no mapa esquemático do prédio ilustrava perfeitamente o movimento browniano. Não havia lógica nos movimentos do cão. Por que eles estavam perdendo tempo com isso? Talvez ele estivesse vagando em algum lugar da propriedade adjacente, disse o Sr. Bean. Ou talvez ele tenha sido pego acidentalmente por algum cidadão de bom coração. A imagem de Vaki foi enviada para Sari por nosso programa de reconhecimento, informou Big Paul. O cãozinho não apareceu em nenhuma câmera fora da Casa Branca. Ainda assim, isso não significa que ele não tenha fugido, disse o presidente. Quero que você faça uma varredura em toda a área. Pensem em alguma coisa. Enquanto o chefe de segurança digeria as informações, o seletor emitiu um bip. Patrick finalmente se lembrou de fazer uma ligação antes de se apresentar. Ele havia entrado 2 vezes sem ligar. Será que haviam descoberto o filhote? Isso seria uma notícia muito boa, pensou o chefe dos Estados Unidos, apertando o botão. Senhor presidente! Gritou um assessor com a voz embargada. Senhor presidente, eles o enviaram. Esses bastardos enviaram. Ok, acalme-se e diga devagar, exigiu o Sr. Bean. O que eles enviaram?
O que Patrick disse fez com que o presidente sentisse novamente uma dor aguda e ressentimento. Mas ele também sentiu alívio. Uma espécie de esperança fantasmagórica. O infeliz cão, atropelado por um motorista desatento, foi levado às pressas para a cabine. O veterinário deu apenas uma olhada rápida no pequenino e percebeu imediatamente que ele precisava de ajuda imediata. Era possível tentar fornecê-la aqui mesmo na estrada. Mas a única coisa que havia no carro, como se viu, era um kit de primeiros socorros para humanos. E ele precisa de ferramentas e medicamentos para os animais. Tudo isso está em casa, assim como as condições para pedir ajuda. Temos que nos apressar. O que há de errado com ele? Perguntou Ava, olhando para o cachorro com um misto de medo e pena. Parece sonolência, respondeu o veterinário, tentando olhar para as pupilas do cão. Mas os olhos de um pequenês são grandes o suficiente para não fazer sentido. Vamos lá, vamos embora. Não há tempo a perder. Ele ligou o motor e entregou a carcaça de pelo pegajoso à sua companheira. Ela olhou para o pobre animal com nojo. Mas superou isso e aceitou o cachorro. Ele até o abraçou e começou a acariciá-lo. Eles provavelmente se esqueceram de levá-lo para casa, disse Mason, pisando fundo no acelerador. Esses pequeneses não são inteligentes o suficiente, os defensores dos animais de estimação vão me perdoar. É uma característica da raça. Eles podem se esquecer de onde moram. Bem, é difícil para eles se lembrarem de onde moram. Especialmente em prédios de apartamentos. A propósito, não há nenhum assim em nossa cidade. Esse é o problema, chorou Ava, embalando a criaturinha. Quem poderia ter feito uma coisa dessas a essa coisinha adorável? Ela enrolou na toalha que havia levado para a academia. Um corpo esbelto era muito importante para uma mulher. Ela temia que, se engordasse, Mason pararia de prestar atenção nela. Ouça, seu coração está batendo? Perguntou o veterinário, olhando para a estrada. Chegaremos em casa em alguns minutos. Ava se concentrou. Através da toalha, ela podia sentir a respiração do cão. Era como se ele estivesse roncando, mais suavemente. Não consigo ouvir seu coração, mas posso sentir sua respiração, respondeu ela. Acho que ele está vivo. O que você vai fazer? Deveríamos dar uma olhada nele, disse o homem, estacionando em frente à casa. Eu poderia levá-lo ao trabalho, mas fica a 30 milhas de distância. Nós o trataremos aqui, em nossa casa. Então, chega de novelas. Sinto muito, querida. Juntos, eles alugaram uma pequena casa nos subúrbios de Washington. E pagavam o aluguel igualmente, como Ava insistia. Embora sua renda fosse muito modesta, ela era estagiária em um escritório de advocacia e pretendia seguir a carreira de advogada. Mason, embora bem de vida, gastava grande parte de sua renda com animais. Ele era obcecado por seus irmãozinhos. Siga-me, exigiu o veterinário, caminhando rapidamente até a porta. Enquanto caminhava, ele tirou uma chave e abriu a fechadura. A casa dele era bem modesta, um quarto, uma sala, cozinha e um corredor minúsculo com um banheiro. E uma pequena garagem, e nada sem ela. Mason rapidamente limpou a mesa do que estava no caminho e estendeu um lençol limpo. O mesmo conjunto de lençóis que Ava havia lhe dado no aniversário de casamento. A essa altura, porém, ela estava disposta a perdoar a desatenção do parceiro. Coloque um pouco de água na bacia, exigiu o veterinário, colocando o cachorro no chão. E pegue um pano de algum tipo. A mulher se apressou em obedecer. O próprio Mason estava preparando uma linha intravenosa e um instrumento cirúrgico. Ele rapidamente encontrou o ferimento na pata direita do cão. O corte, no entanto, era pequeno, não havia motivo para suturá-lo. Ele limpou cuidadosamente o ferimento e depois todo o cão. Os pequineses têm pelos longos, o que dificultava a visão. O veterinário verificou o pulso e colocou um termômetro. Ele mal encontrou uma veia para inserir um catéter. Ele colocou um soro. Um pequinês, Mason se esticou, tentando ocupar o silêncio. Um vira-lata, eu diria.
Não é exatamente uma raça padronizada. Acho que ele é bonito, disse a mulher. Não me importo com padrões. O cãozinho ainda não havia recuperado a consciência. O carro não deve ter batido nele, apenas o atingiu com um para-choque ou uma roda. Talvez o motorista estivesse tentando evitar um atropelamento e fuga. Por isso, o cãozinho entrou em um sono profundo. Não podemos descartar a hipótese de traumatismo craniano, disse o veterinário. Deve ser uma concussão. Ele não responde a estímulos externos. Embora alguns cães durmam como se estivessem mortos. Será que ele vai sobreviver? Perguntou Ava com uma voz assustada. Ela achava que seria um choque terrível para ela ver um cão tão doce morrer. Depois de algo assim, ela teria que fazer terapia por anos para curar o trauma. Acho que sim, respondeu Mason, tirando as luvas de borracha. Se ele sobreviver amanhã, eu o levarei para o raio-x imediatamente. Precisamos checar todos os ossos. Fazer alguns testes. Acho que deveríamos mostrar ao Frank. Ele é especialista nessas pequenas coisas. Vamos para a cama logo, querida, e pediu ele, colocando o braço em volta dos ombros do homem. Essa aventura me deixou exausto. Não, disse ele. O paciente está instável. Preciso ficar com ele e ficar aqui a noite toda. Vá para a cama sem mim, minha querida. Embora Mason fosse um médico muito disciplinado, ele ainda adormecia com as mãos e a cabeça sobre a mesa. E quando o sol o acordou às 6 da manhã, a aparência do veterinário pequinês foi bastante surpreendente. E até o deixou desconcertado. Big Paul se afastou, deixando Patrick passar. Ele literalmente não tinha rosto. Em sua mão, ele segurava uma bolsa transparente. E dentro dela... Então, disse o Sr. Bean, olhando para seu assistente, quais são as novidades? Embora o presidente não fosse jovem, ele tinha uma aura peculiar de autoridade. Em sua presença, as pessoas se tornavam tímidas e agradáveis. Se isso se devia à sua posição ou a outra coisa, é difícil dizer. O sorriso do Sr. Binda era subornável e tranquilizador. As donas de casa que passam metade do dia assistindo à televisão e às mídias sociais estavam dispostas a dar a ele muito mais do que seu próprio voto. Sequestrado, exalou o assessor. Roubado. Por que você tem tanta certeza de que eles têm Valkyrie? Perguntou o homem imperioso. Não foi difícil adivinhar, respondeu o assessor, enxugando as lágrimas. Ele colocou uma sacola transparente sobre a mesa em frente ao seu chefe. Dentro dela havia um colar vermelho com um chip. O homem examinou a mensagem cuidadosamente. Não podia haver engano. Aqueles bastardos sem coração haviam removido qualquer coisa que pudesse ajudar a identificar Valkyrie. Exceto por uma pequena bugiganga, no entanto. Então estamos diante de um sequestro, disse o Sr. Bean calmamente. Sim, era um cenário difícil de calcular. Sabe, você pode se preparar para qualquer tipo de ataque sorrateiro, mas até isso é demais. O senhor fez bem em colocar tudo isso em um saco transparente. O senhor não tocou nele? Não, assentiu o delegado. Só com luvas. Olhando para o líder determinado, Patrick também se acalmou. Ele enxugou as lágrimas e se sentiu envergonhado por ter deixado transparecer seus sentimentos. No entanto, o presidente o agradeceu por sua sinceridade. Ele precisava de um funcionário como aquele, inteligente, mais direto. Você não pode ignorar o cálculo, disse Patrick. Eu examinei o código. Eles só podem ser acusados de crueldade contra animais. E isso se não o alimentarem ou passearem com ele. Tecnicamente, um cão é considerado propriedade, mas não estamos falando de roubo. O Sr. Bind ouviu esses chavões com um semblante calmo. Como advogado profissional, ele não deveria entender verdades tão simples. Mas ele nunca discutiu com seus subordinados sobre assuntos triviais. Se Patrick quer ser esperto, vá em frente. Deixe-o se impor. Espero que essas pessoas insolentes ainda tenham alguma humanidade em suas almas, disse o presidente. E que não neguem comida e água ao nosso pequeno camarada.
E ossos doces, é claro. Sim, são os favoritos dele, respondeu o assessor e quase chorou de novo. Ele havia comprado um pacote deles anteontem, na esperança de presentear Voki. Ele tentou controlar seus sentimentos por um tempo. Esse colar veio com um manifesto, continuou Patrick. Devo lê-lo para ele? Não, o presidente balançou a cabeça. Espero que você já tenha chamado a perícia. Teremos que dar uma olhada mais de perto. Claro que sim, naquele momento, disse o assessor. Mas tomei a liberdade de lhe mostrar o colar primeiro. Ninguém o viu desaparecer, disse o presidente calmamente. Acho que Valkyrie deve ter lutado como um leão. Não, Patrick balançou a cabeça. Nossos técnicos dizem que já temos 2 suspeitos. 2 mulheres. Elas estão sendo observadas. Ótimo, respondeu o presidente. Todas as acusações devem ser cuidadosamente redigidas e fundamentadas. No entanto, eu falarei pessoalmente com o promotor sobre esse assunto. O senhor não está nem um pouco interessado no manifesto? Perguntou o deputado, surpreso. Há muita coisa para ler. Eu lhe garanto. Claro que não. O que está pedindo? Perguntou o homem, imperioso. Eles querem a revogação da reforma sindical, senhor presidente, disse o assessor. O colar veio com as exigências dos terroristas. Eles se autodenominam os novos homens livres. O senhor Bin suspirou. Ele já tinha visto muitos bandidos em sua vida. Mas os novos libertadores eram realmente algo novo. Ele nunca tinha ouvido falar deles. Embora devesse agradecer a Deus por aqueles loucos terem pensado em sequestrar um cachorro e não sua neta. Nunca, o líder balançou a cabeça. Nunca satisfaremos as exigências dos terroristas. Eles ainda não sabem quem é Voki. Ele certamente lhes dará fogo. Ele se levantou e andou de um lado para o outro no escritório. A reforma sindical fazia parte de seu manifesto eleitoral. Recuar agora seria enganar os eleitores. Isso também minaria a credibilidade das instituições que há muito tempo querem acabar com os sindicatos. Por outro lado, este é Valkyrie. Não é um cachorro sem nome. Certamente não é uma neta, mas... Big Paul, o que há de errado com você? Perguntou o Sr. Bin ao grandalhão. Volte ao trabalho. Você deve supervisionar pessoalmente o processo. Sim, disse o chefe de segurança, e saiu correndo pela porta. Patrick Magro o seguiu, quase derrubado pela corrente de ar. Espere, o presidente ligou para o assessor. Sobre essa mesma reforma sindical. Sim, Patrick se virou e pegou um caderno, pronto para escrever. É isso que vamos fazer, respondeu o Sr. Bin de forma descuidada. Não estamos falando de abolição, é claro. Mas... Enquanto anotava as instruções de seu chefe, seu assistente ficou surpreso, mas não entendeu. Pelo menos, foi o que pareceu para ele. Quando a parte principal do plano foi executada, os anarquistas enfrentaram o tédio. Eles não haviam cativado apenas o cão, mas também a si mesmos. Nenhum deles jamais tivera um animal de estimação na vida. E agora eles se encontravam com muito tempo livre. E não se pode deixar um cão sozinho. É preciso estar sempre atento e nunca mostrar seu pequinês a ninguém. Griff alugou uma pequena casa nos subúrbios de Washington. Jack ficou na casa de seu amigo durante toda a campanha. Mas ele teve que dormir em um tapete de yoga, seu cúmplice tinha apenas um pequeno sofá em casa. E até mesmo isso estava tentando tirar seu pequinês de perto dele. Obviamente, o ágil cão não tinha espaço suficiente em uma casa tão pequena. Que cachorro fofo, admirou-se Jack, brincando com Vaki. Veja, ele também está com o balão. Com essas palavras, o anarquista jogou o brinquedo de borracha para o outro lado da sala. Abanando o rabo, o pequinês correu atrás da bola. Ele agarrou a bola e galopou em direção ao seu captor, o que lhe trouxe uma alegria genuína. Que cachorro doce, Griff zombou. Eu vou chorar. Vamos fazer um vídeo com ele.
E vamos divulgá-lo nas mídias sociais. Essa é uma ótima ideia, disse Jack animado. Está tudo bem se o sequestrarmos? É isso que estou dizendo, idiota, disse Griff e deu um tapa na cara do parceiro. O que somos, blogueiros? Ou estudantes? Somos da classe trabalhadora. Temos um objetivo. E identificamos os meios disponíveis para alcançá-la. Mas o Vaqui é tão bonitinho, argumentou Jack, esfregando a nuca. Ele é tão legal. Nossa luta de classes afeta os cães também? Ela afeta tudo, respondeu Griff calmamente. Não se acostume com isso. Um cão é apenas uma coisa. Os figurões até fizeram a natureza trabalhar para eles. Você sabe quantas centenas de dólares vale um ancestral distante de um lobo como esse? Eu lhe digo, não se apegue a esse potro com pernas. Porque se esse velho teimoso se recusar a fazer o que queremos? Griff fez um gesto significativo, mostrando como a corda estava apertada em seu pescoço, e apontou o dedo para Vaqui. Vaqui hesitou e se sentou em suas patas traseiras. Ele parecia ter entendido perfeitamente as palavras de seu captor. Muito bem, Jack assentiu. O que estou pensando é o seguinte. Talvez devêssemos entrar em contato com a imprensa e contar a eles o que fizemos? Imbecil! Gritou Griff. Não queremos publicidade barata. Temos um alvo em mente. Se o velho demônio revogar a reforma sindical, nós lhe daremos o cachorro. E se ele não o fizer? Temos de ir até o fim. Sabe, eu estive pensando, continuou Jack. Normalmente, os sequestradores mantêm contato com as pessoas que estão tentando influenciar. É assim em todos os filmes e em alguns jogos. E nós simplesmente lançamos as exigências e pronto. E se eles tiverem perguntas? Griff pensou por um momento. As palavras de seu camarada sem instrução tinham algum senso comum. Mas entrar em contato com a Casa Branca era muito arriscado. Eles devem estar procurando por aquele pequeno pequinês. Eles rastrearão a chamada com bastante facilidade. Vamos ler sobre nossa ação, sugeriu Griff. Ele abriu o Google, digitou Vaqui na caixa de pesquisa e começou a estudar. Nada. Não havia nenhuma notícia sobre seu desaparecimento. Mas descobriu-se que o pequinês estava levando uma vida agitada. Ele acompanhava seu dono em suas viagens à Europa, ao Oriente Médio e até mesmo à Austrália. Griff ficou com muita inveja. Ele nunca havia viajado para fora dos Estados Unidos em sua vida. Nunca tinha ido ao mar ou às montanhas. E aqui está um corpulento e ridículo animal da natureza que viajou metade do mundo. Só porque seu dono é o presidente dos Estados Unidos. Como o mundo é injusto. Vitória! Gritou Jack. Cara, nós vencemos. O garoto correu até seu companheiro, abraçou-o e começou a pular. Vaqui também se levantou em suas patas traseiras e se virou várias vezes como se quisesse participar dos aplausos. Griff ficou olhando para seu companheiro por um tempo, sem acreditar em seu otimismo. Em seguida, pegou o celular de suas mãos e começou a ler as notícias que haviam provocado tamanha onda de entusiasmo no jovem. Vitória? Ele ficou indignado. Você chama isso de vitória? Sim, ele assentiu. Eles suspenderam a reforma. Exatamente o que você e eu queríamos. Agora temos que recuperar o cachorro. Suspenso, não cancelado. Gritou Griff. Temos que ir até o fim. Jack coçou a cabeça e se sentou. Ele examinou as notícias novamente, quebrando a cabeça. De fato, dizia que a reforma estava suspensa aguardando consultas com o Conselho Ampliado de Sindicatos. O mesmo em cujo interesse toda essa confusão havia começado. Certo, e sussurrou Jack. Esses bastardos. Eles quase me enganaram. O que estou lhe dizendo? Disse o grifo, com um sorriso horrível no rosto. Eles são como vigaristas, eles o enganarão. Se você ficar comigo, não perderá. O anarquista já tinha um novo plano de ação em sua cabeça.
E o que ele ia fazer não agradaria a ninguém, nem mesmo ao jovem Jack, seu fiel amigo e camarada. Um dia inteiro havia se passado desde o desaparecimento de Vaki. O Sr. Bean havia cancelado todas as reuniões e eventos para se concentrar na busca por seu animal de estimação. Os jornalistas competiam em especulações sobre a causa desse comportamento. Havia várias versões, desde uma doença desconhecida do presidente até um cansaço banal. Patrick entrou no escritório, seus olhos avermelhados mostravam que ele havia dormido por algumas horas durante a noite. "Bom dia, chefe", disse ele. "Infelizmente, não há resultados. O que podemos dizer com certeza é que esses homens eram bem treinados. Talvez tenham sido treinados na China ou no Irã." "Nossos especialistas estudaram a mensagem?" perguntou o Sr. Bindi. "E o manifesto?" "Estudaram", assentiu Patrick. "Nada. Nenhuma célula da pele, nenhuma impressão digital. Sem impressões digitais. Nada. Entregue pelos correios por um quadricóptero. Fizemos uma solicitação à empresa do operador para nada." "Profissionais", disse o Sr. Bindi, como se estivesse elogiando os sequestradores. "Eles calcularam tudo até o último detalhe." "E então? Depois da minha ação tática, houve alguma tentativa de contato conosco?" "Nada." O Sr. Bean acenou com as mãos. "Eles estão aguardando e em silêncio. Não temos contato com os sequestradores." O Sr. Bean sentiu-se culpado novamente, como aconteceu com Roy, anos atrás. Talvez Vaki não esteja mais vivo. E ele nem sequer passou suas últimas horas com ele, não lhe deu uma tigela de água, não acariciou suas orelhas. É uma pena perder um amigo. Especialmente quando eles são tirados de você por canalhas só porque você é presidente. "Não quero publicidade", disse o presidente. "Se a imprensa fizer perguntas, negue tudo. Finja que nada está acontecendo." "Mas, Sr. Bean", e o assessor começou a argumentar. "E se os eleitores acharem que o presidente é um mentiroso?" De acordo com as pesquisas de opinião pública, Vaki é o membro mais reconhecido do Salão Oval. "Mais popular do que meu vice-presidente?" Bean apertou os olhos. "Mais popular do que o secretário de Estado?" "Sim", disse o assessor. "A classificação de Vaki é uma boa dúzia de pontos mais alta. Vamos ser objetivos. Todo o gabinete dele é um desastre. Nos 3 anos em que trabalhamos em Washington, todos têm esqueletos. O vice-presidente e o secretário de Estado. Até mesmo o senhor." Continuando, o Sr. Bean acenou com a cabeça. Ele valorizava seu assessor não apenas por sua lealdade, mas também por sua capacidade de aceitar a amarga verdade. "Um cachorro é outra coisa", disse o Sr. Bean. "É impossível não amá-la." De acordo com pesquisas recentes, apenas os amantes obstinados de gatos têm uma atitude negativa em relação a Vaki. E nem todos eles. Temo que o desaparecimento de seu cãozinho possa prejudicar seriamente as avaliações. E também fazer com que os cidadãos se sintam inseguros. Lembra por que Trump perdeu? Quando havia uma pandemia devastando o mundo, ele fingiu que nada estava errado. "Posso entender isso", e suspirou o Sr. Bean. "Mas as pessoas queriam segurança", exclamou o assessor. "Eles queriam vacinas e tudo o mais. Foi por isso que ele não ganhou o segundo turno. Acho que toda a verdade deve ser contada. Talvez eles ajudem a encontrá-la." Ainda assim, o presidente se opôs. "Não é apenas um cachorro, é um membro da família. Um membro do governo, por assim dizer. Acho que a publicidade só poderia prejudicá-lo. Pense no que esses sub-humanos poderiam fazer. Talvez seja do meu interesse dizer a verdade, parecer forte aos olhos do eleitorado. Mas não no interesse de Vaki." Os homens ficaram em silêncio. O Sr. Bean estava perdido em suas lembranças. À medida que envelhecia, isso acontecia cada vez mais com ele. E Patrick ponderava, sua cabeça funcionando como um computador. De repente, seu rosto se iluminou,
Como se ele tivesse encontrado a solução para um problema de matemática com um asterisco. Tenho uma sugestão, disse o assistente e corou um pouco. Uma ideia muito ousada. No espírito da antiga União Soviética. Vá em frente, o presidente acenou com a mão. Ideias são sempre bem-vindas. Mas a sugestão do assistente fez os olhos do Sr. Binda lacrimejarem. E embora ele fosse forçado a admitir que a ideia valia a pena, o engano poderia lhe custar mais do que Trump em 2020. Outra manhã chegou. Aproveitando-se dos direitos do major, Griff sobrecarregou seu jovem camarada com várias coisas. Por exemplo, ele tinha de fazer ovos mexidos para o café da manhã, lavar a louça e limpar o quintal. Ele também tinha que ir de bicicleta até a loja para comprar mantimentos. Às 12 horas, todas as tarefas estavam concluídas. Jack estava jogando apaixonadamente algum jogo em seu celular e Vaki estava dormindo no canto. Tudo o que o cãozinho fazia era cochilar ou bater as patas enquanto dormia. Ele não demonstrou nenhuma agressividade contra seus captores. O líder, em frente ao espelho, olhava para o cachorro e, ao mesmo tempo, aplicava sua maquiagem. Ele escolheu a melhor camiseta, a mais limpa. Meias cheias. Calça jeans bem passada. Ela arrumou o cabelo oleoso e desejou ter tomado uma ducha hoje de manhã. Vou embora daqui, disse Griff, arrumando sua mala. Negócios. Festa de luta? Perguntou Jack. Claro, assentiu seu parceiro. Eles se esqueceram do que são os direitos dos trabalhadores em seus escritórios. Vou lembrá-los de tudo. Até que a classe trabalhadora seja tratada com justiça, nada mudará neste mundo. A propósito, deixo vocês com uma tarefa importante. O que? Limpar o quintal das pequenas bombas de Vokey. Jack sorriu. Eu já fiz isso. Não olhe para ele, ele é um bebê. Ele caga como um menino grande. É uma tarefa fácil demais para você, retrucou Griff. É preciso todo o ódio proletário de que você é capaz. Aqui estão suas ferramentas para lutar por seus direitos. O camarada mais velho acenou com a mão na direção da mesa de centro. Jack olhou para ela com perplexidade. Sobre a mesa havia um torniquete, água oxigenada, ataduras e um podador de jardim. Como ele não tinha visto todo aquele equipamento? O garoto olhou para seu mentor. Que diabos é isso? Perguntou ele. É simples, deu de ombros o Griff. Esses malandros não querem atender às nossas exigências. Diabos, eles quase enganaram você. O que vamos fazer? Perguntou Jack. A cada dia eles cortam um pedaço do seu futuro, instruiu o camarada mais velho. Pouco a pouco, para que você não sinta nada. É hora de você fazer o mesmo. Eu não entendi, admitiu o jovem com franqueza. Ele não era muito bom em metáforas. Vamos arrancar sua perna a dentadas, respondeu Griff. Vamos mandá-la para o presidente dos ricos em uma caixa. E ele que tente não cancelar a reforma sindical. O jovem se levantou como se tivesse sido atingido por um trovão. Seu rosto ficou subitamente pálido, como se estivesse descolorido. Você não está falando sério agora, está? Perguntou Jack com um sorriso bobo. Porque eu nunca cortei pessoalmente as pernas de um cachorro. Calma, amigo, disse o homem mais velho. É apenas um animal, não é inteligente. Não é humano. Você precisa fazer um torniquete, apertar a tesoura de poda e pronto. E depois colocar água oxigenada nele. Ele tem 4 pernas, tem muitas delas. Jack ficou ainda mais pálido. Ele imaginou a cena e se sentiu mal, sentiu-se tonto e sentou-se em uma cadeira para não cair no chão. Vokey acordou e levantou o focinho, olhando para seus captores. Essa é uma parte importante da luta do grupo, Griff persuadiu seu companheiro. Nossos antepassados sangraram pela causa da esquerda. E você não consegue nem cortar a perna de um cachorro. Você é fraco. Não acho que esteja pronto para a luta decisiva que a classe trabalhadora espera de nós. Jack permaneceu em silêncio.
Havia pensamentos pesados em sua cabeça. Quando eles começaram esse negócio, ele não tinha ideia de quão longe ele iria. A propósito, estive conversando com alguém, continuou Griff. E me prometeram um bom cargo no sindicato. O tipo de cargo em que você precisa de seu próprio assistente. E, diabos, sei exatamente a quem posso dar o emprego. O que? Você vai trabalhar de graça de novo? Perguntou Jack sem muita convicção. Não, nós lhe daremos a documentação adequada, disse seu sócio. Você receberá um bom salário. E levará sua luta revolucionária para o próximo nível. Você finalmente poderá terminar a universidade, fazer alguns cursos que o ensinarão a falar corretamente. Isso é tudo o que é preciso. Griff fez um gesto como se estivesse cortando o papel com os dedos e saiu. Jack ficou sozinho com Vaki. Ele estava bem acordado e olhava fixamente para seu captor. Ele parecia estar sorrindo, como sempre fazia. O jovem achava que seu amigo mais velho estava certo em alguma coisa. Afinal de contas, era apenas um cachorro, não há muitos deles correndo pelas ruas? Por outro lado, ele já havia passado alguns dias de sua vida com esse pequenino. Oh, irmão, o que vamos fazer com você? Jack suspirou e deu uma olhada no kit do jovem criador de animais. Primeiro, ele tinha que saber onde aplicar o torniquete. Segundo, imobilizar o cão de alguma forma. A própria ideia de tirar os membros de uma criatura viva parecia desumana. É claro que ele poderia fazer isso com pessoas que considerava canalhas. Todos aqueles banqueiros, financistas, políticos e outros investidores. Mas este era um cãozinho indefeso. Um cachorro do qual ele passou a gostar nos últimos dias. Jack pensou que, antes de perder a pata, Vaki precisava de um bom passeio. Curtir a vida. Ele até queria ir de bicicleta até a loja e comprar algo bonito para ele. Mas como ele não tinha muito dinheiro, não pôde realizar esse nobre impulso. Não tenha medo de nada, disse o jovem. Até que o grifo volte, não farei nada. Farei com que ele compre alguns analgésicos. Enquanto isso, vamos brincar. No momento em que estavam planejando a ação, Griff e Jack capturaram uma pequena área atrás da casa. Um prisioneiro precisa de um passeio. Ele é um cachorro, não uma pessoa. O pequinês se sentiu perfeitamente à vontade nesse modesto casebre e nem sequer demonstrou que o cativeiro o pesava. O cão trouxe uma bola e a colocou na frente de Jack. Você quer jogar futebol? Perguntou o sequestrador, jogando o brinquedo para ele. Vamos lá, vamos jogar. Ele jogou a bola para Vaki e Vaki a jogou de volta. Mesmo com suas pernas curtas, o cão percorreu a distância do pátio em poucos segundos. Ele não conhecia o cansaço nem a hesitação. Seu pelo longo balançava enquanto ele corria em direção ao alvo. Mais uma vez pegando a bola, Vaki a cuspiu descuidadamente. O brinquedo rolou para baixo da varanda. Merda, disse Jack. Você é desastrado, amigo. Está tudo bem, mano, não se preocupe, eu pego. É muito fácil. Durante vários minutos, o jovem anarquista tentou recuperar a bola debaixo da varanda. Ele podia vê-la através da abertura, mas o brinquedo havia rolado longe demais para que ele pudesse alcançá-lo com a mão. No final, Jack achou que teria de pegar um pedaço de pau para empurrar a bola em sua direção. Passaram-se 10 minutos até que ele conseguisse. O esforço o fez suar muito. Ele conseguiu, gritou o jovem, jogando a bola com a mão. Pegue-a, Vaki. Vaki. Ei, amigo, onde você está? Jack olhou em volta, mas o cachorro não estava em lugar nenhum. Ele achou que o cachorro havia entrado na casa. A porta estava aberta. Ele foi até a sala de estar e chamou o Vaki. Não havia sinal dele. Procurou embaixo do sofá, atrás da cortina, no banheiro e até no guarda-roupa. Não havia ninguém lá. Ela assobiou, bateu palmas, estalou os lábios. O bebê não respondeu aos seus chamados. Para onde ele fugiu? Disse o jovem anarquista em pânico, correndo pela casa. Volte, Vaki, vamos tocar sua pata,
eu juro. Mas o cachorro não respondeu. Então Jack decidiu ficar de olho no cãozinho do lado de fora. O terreno era muito pequeno, sem arbustos ou construções de qualquer tipo. Será que ele poderia ter passado por baixo da cerca? O garoto correu até a rede que havia sido esticada ao longo da cerca. Ao examiná-la, Jack viu algo que causou medo em seu coração. Big Paul imediatamente descartou a teoria feminista. Sim, 2 deles estavam à espreita perto de onde o cachorro do senhor presidente havia desaparecido. Elas se aproximaram da Casa Branca em escoas elétricas, carregando pequenas bolsas de mão. Onde iriam deixar o pequinês? Além disso, argumentou o chefe de segurança, todas as feministas são ferozes defensoras dos animais. Elas prefeririam sequestrar o Papa a sequestrar um cão indefeso. Não, foi outra pessoa que fez isso. O problema é que há muitas pessoas nesse bairro durante o dia. Turistas, trabalhadores locais, curiosos. E é fácil esconder um pequinês embaixo de uma jaqueta, se você quiser. Rastrear todos que passam por seu feudo é simplesmente irrealista. Além disso, um homem com um cachorro nos braços ou sob o paletó não levanta suspeitas. Enquanto Big Paul fazia seu trabalho analítico, o Sr. Bean digeriu a estranha sugestão de seu assistente. Até aquele momento, ele havia pensado que Patrick era um homem inteligente e calculista. Agora ele não tinha tanta certeza sobre o cara. Sim, as pessoas mudam, às vezes não para melhor. Não parecia ser uma proposta exagerada. No entanto, ela tinha um toque de aventureirismo. Um duplo. O presidente ficou indignado. Substituir Vokey por um duplo? Você está louco, Patrick? O público americano e os eleitores nos apoiam. Eles não toleram enganos. Encontrar um sósia para substituir o Vokey é pura fraude. Você não irá para a cadeia por isso, mas minha carreira política seria arruinada. E a sua, se esse for o tipo de ambição que você tem. Mas ele não é uma pessoa, argumentou o congressista. Ele é apenas um cachorro. Ele é apenas um cachorro no qual se apoia a posição de seu cargo. Apenas um cachorro? Gritou o Sr. Bean, normalmente muito calmo. Vá embora, me deixe em paz. Ou melhor, chame o Big Paul. E quanto ao sósia? Insistiu Patrick. Vamos começar a procurar um cão parecido? Nada de sósias. O presidente disse que não há sósias. Se quiser ajudar, encontre meu cachorro. E se não quiser, não vou manter ninguém no cargo. Patrick suspirou, em sua mente, ele queria o melhor. Ninguém jamais descobriria a fraude, mas ele poderia manter as classificações do escritório. Ele convocou Big Paul, mas resistiu à tentação de dormir por algumas horas e abriu um site. Mas não vamos falar sobre isso ainda. O senhor ligou, senhor presidente, e o afro-americano apareceu na porta do salão oval. Nenhum resultado, disse o Sr. Bean, ainda furioso com a sugestão de Patrick. Os melhores especialistas do mundo não conseguem encontrar um cachorro que desapareceu em plena luz do dia. E os canalhas que realizaram essa operação audaciosa bem debaixo de nossos narizes. Senhor presidente, o senhor não deveria estar tão nervoso, disse o chefe de segurança no tom mais afetuoso que conseguiu reunir. Não se esqueça do que seu médico lhe disse sobre o colesterol e a próstata. Não queremos que os Estados Unidos percam um líder tão importante. O presidente corou. Ainda assim, o chefe de segurança era superprotetor de todos cuja segurança estava sob sua responsabilidade. E ele alegou não ser uma mãe, mas um filho carinhoso. E, vale ressaltar, ele era extremamente orgânico nessa função. Obrigado por sua preocupação, disse o Sr. Bean. Mas essa não é a questão. Ninguém deveria poder entrar na Casa Branca e criar suas próprias regras com impunidade. Principalmente os terroristas. Anarquistas, corrigiu Big Paul. Que assim seja, disse o presidente. A questão não mudou, não é mesmo? Patrick relatou que Vokey era muito querido pelo eleitorado. Sua morte prematura poderia criar insegurança entre o povo americano. Se não há segurança nem mesmo na Casa Branca?
Ao dizer essas palavras, o Sr. Bindi tinha outra coisa em mente. Ele queria dizer ao grande homem afro-americano que havia perdido um amigo. E que quase havia perdido a esperança de recuperá-lo. Mas o presidente duvidava que o chefe de segurança pudesse entender assuntos tão delicados. Eu lhe disse há muito tempo que Valquei também deveria ser vigiado, murmurou Paul. Ele está andando pela vizinhança como um gato. Não entendo muito de política, senhor presidente, mas em uma situação como essa, é uma boa ideia apertar os parafusos. Não fale sobre coisas que você não entende, suspirou o Sr. Bean. Apenas faça seu trabalho. Deixe as porcas e parafusos políticos para mim, ok? Vamos levantar todo mundo, disse Big Paul com inspiração. A cidade inteira. Todo o estado. O país inteiro. O mundo inteiro, se for preciso. Não, o presidente o interrompeu. Eu não o aprovo. Deixe-o ser sutil. Ninguém deve saber que Valquei foi sequestrado. Quando o afro-americano deixou o escritório, chegou uma mensagem. O correio de Sword era considerado o mais seguro. Depois de ler a mensagem de um homem ainda mais secreto do que Sword, o presidente sentiu um alívio. E uma sensação de esperança. De pé na cerca, Jack coçou a cabeça confuso. Será que o homenzinho o havia cercado? Obviamente, o prisioneiro havia escapado. E havia feito isso da maneira mais audaciosa possível. A rede de plástico que deveria manter o cãozinho do lado de fora havia sido mordiscada. Tão bem quanto se Valquei tivesse um padrão com ele. Exatamente onde a distância entre a cerca e o chão era máxima. E qual a distância que um pequinês precisa rastejar? Pulando a cerca, Jack correu pela rua. Ele correu primeiro para um lado e depois para o outro. Esquerda e direita, casas idênticas, carros idênticos. Só agora ele percebeu que a cidade inteira era composta de casinhas idênticas, semelhantes umas às outras, como gêmeas. Jack voltou para a casa que Griff havia alugado e tentou controlar a confusão que havia tomado conta dele. Ele se agachou para procurar sinais do cachorro. Mas a última semana havia sido perturbadoramente seca, sem marcas de patas. Ele olhou em volta e procurou por câmeras. Não, Griff havia escolhido deliberadamente uma cidade sem vigilância por vídeo. Ele odiava ser observado. Acalme-se, Jack, disse o jovem a si mesmo. Ele é apenas um pequinês. Uma raça decorativa com o cérebro de um peixinho dourado. Até onde ele tinha chegado com suas pernas tortas? Jack decidiu fazer uma varredura metódica em toda a cidade. Se ele tivesse uma mente analítica, teria percebido que essa tarefa seria difícil de ser realizada sozinho. Havia 400 casas idênticas e de classe baixa nesse subúrbio. Elas estão espalhadas por 20 ruas, retas como uma corda. Se não fosse pelas enormes placas numeradas, seria fácil se perder. Jack subiu em sua bicicleta e começou a fazer círculos. Ele chamou o cãozinho e segurou uma bola na mão para chamar sua atenção. Mas o jovem anarquista se lembrava de qual cãozinho havia sido sequestrado, então, do lado de fora, a busca parecia estranha. Ele apenas sussurrou o nome, Vaqui, Vaqui, e chiou a bola. Saiam daqui! Gritou uma senhora idosa. Tenho netos na casa ao lado. Está tudo bem, senhora, respondeu Jack. Só estou procurando meu amiguinho. Ele escapou da rede, você sabe. Vou chamar a polícia agora, continuou a mulher. Pessoas como você deveriam ser isoladas. O jovem queria dizer algo ofensivo, mas segurou a língua. E se a velha bruxa realmente chamasse a polícia? Então ele estaria em apuros. No caminho de volta, de repente, ele teve um novo problema. Ele havia se esquecido completamente de onde Griff morava. Ele havia esquecido a rua e o número do chalé, em sua excitação. É melhor eu cortar o pé desse traidor, gritou o anarquista. Agora, um homem de 40 e poucos anos estava olhando para ele com desconfiança, parecia um latino. Ele parou Jack, como se fosse um cavaleiro tentando conter um cavalo selvagem. O anarquista não teve escolha a não ser diminuir a velocidade.
De quem você acha que vai cortar o pé? Perguntou o latino com voz rouca. Pedro o enviou para me assustar? Não, senhor, respondeu o anarquista. Sou eu quem cavalga e canta a canção. É melhor você cortar o pé do traidor. O que está dizendo? O homem não parou. Pedro mandou você. Responda-me. Não faço ideia de quem seja Pedro, suspirou Jack. Deixe-me ir, por favor. Tudo bem, saia daqui, sibilou o latino. Mas, se você aparecer na Ninth Street de novo, estará por sua conta. Nona. Essa é a mesma rua onde o Griff mora. Graças a Deus encontrei a casa. Jack deu a volta no terreno mais uma vez, chamando Vaki em voz alta. A resposta foi o silêncio. Ele se ressentia do comportamento dos moradores locais. Ele havia passado por uma tragédia e eles o estavam incomodando com incompetentes. 3 horas da tarde, em um dia de semana. Ninguém vai trabalhar? Precisamos dar mais uma boa olhada, pensou o cara. Aquele idiota do Griff vai me esfolar. Ele vai mandar minha pata para o presidente. Merda, eu vou me meter nessa confusão. Quando o Griff estacionou seu carro perto do chalé, imediatamente teve a sensação de que algo estava errado. Em primeiro lugar, a porta estava escancarada. Em segundo lugar, as portas da casa também estavam abertas. Em terceiro lugar, nem o cachorro nem seu cúmplice estavam em lugar algum. Vou que é aí. Griff ouviu um grito. Vaki, saia. Fortalecido em suas suspeitas, o homem correu para dentro da casa. Lá ele viu apenas uma criança confusa. Em suas mãos, ela segurava uma bola e gritava para ele. O jovem desviou o olhar e fingiu estar procurando algo atentamente. Onde está nosso prisioneiro? Perguntou Griff. Ele vai xingar, chefe, respondeu Jack. Você vai xingar. Tentei cumprir suas ordens, ele se soltou e fugiu. O quê? Sussurrou o homem mais velho. Ele fugiu? Você tem ideia do que fez? Se tenho. Jack estava indignado. Se você não tivesse ido lá fora e me deixado sozinho com aquele cachorro, nada disso teria acontecido. Os homens começaram a se insultar e a gritar uns com os outros. No calor da briga, foram para a rua, onde continuaram a discussão com vigor renovado. Vocês, jovens, não entendem nada sobre a luta revolucionária. Gritou Griff. Tudo o que vocês querem são batatas fritas, cerveja e consoles. Nossos ancestrais derramaram sangue, e vocês? O quê? Argumentou Jack. Qualquer um diria que foram vocês que derramaram sangue. Você não quis nem sujar as mãos e fugiu. Vou lhe dar uma. Com essas palavras, o jovem cerrou o punho e levantou a mão no ar. Lutar não estava nos planos de Griff, além disso, ele não tinha certeza se conseguiria enfrentar esse jovem retardatário. Tudo bem, acalme-se, disse o homem mais velho. Trégua. 4 horas da tarde, o sol ainda está alto. Temos de agir. Precisamos agir agora. Observando de seu esconderijo os esforços patéticos para encontrá-lo, Vaki pareceu sorrir. O cão provavelmente estava abrindo a boca para respirar fundo. Mas quem sabe o que se passa na cabeça de um cãozinho? A sorte do estagiário não foi fácil. No escritório de advocacia onde ele trabalhava, sempre tentavam sobrecarregá-lo com todo o trabalho duro. Por isso, ele ficou até tarde esta noite. Demorou um pouco para chegar à casa de Mason, primeiro de trem e depois de ônibus. Ele caminhou mais 20 minutos. Era quase meio-dia quando ele abriu a porta. Boa noite, disse o homem dela. Ele estava sentado no sofá com o cachorro resgatado. Ele está se sentindo melhor? Perguntou Ava. Ela estava tão preocupada com o garotinho quanto estava com seu próprio irmão. Uma cura milagrosa. Sorriu Mason. Ele chegou a tempo em boas mãos. Sabe, é tão horrível quando você não consegue salvar um paciente. Oh, Mason, suspirou Ava. Você já deveria ter filhos.
Eu gostaria que você tivesse colocado sua energia no lugar certo. Mas o veterinário não ouviu essas palavras novamente, porque ele estava examinando a barriga de Voki. O cãozinho estava se recuperando rapidamente. No segundo dia, ele já tinha apetite e, no terceiro dia, estava correndo pela casa. Uma coisa era ruim, Vava agora tinha ciúmes do charmoso pequinês. Você nem sequer me pergunta como estou indo, disse ela. E por que eu não volto para casa antes do meio-dia? É bastante óbvio, sorriu Mason. Você é um viciado em trabalho. Talvez eu tenha um amante, perguntou Ava. Um afro-americano grandalhão? Não seja ridículo, disse o veterinário. Sei que você nunca trocaria sua carreira por prazeres insignificantes. As palavras do homem de certa forma encorajaram a aspirante advogada. Ela estava realmente se metendo com um contador da verdade. Por sorte, Mason pediu uma pizza, que estava em uma caixa na cozinha. Ava esquentou uma fatia, comeu-a com uma Coca-Cola e se sentiu um pouco melhor. Querido, disse ela, tentando vê-lo do outro lado. Sim, às vezes eu fico no trabalho, mas você já me viu trazer meus papéis para cá? Desculpe, querido, não presto atenção a esse tipo de coisa, o veterinário deu de ombros. Não é provável que eu repare em nenhum documento. Além disso, não se esqueça de que não é seguro tê-los aqui agora. Temos um animal de estimação. Isso foi demais. Ava não estava disposta a compartilhar seu homem com um cachorro. Além disso, nada de animais de estimação em uma casa com crianças. E esse é o resultado da questão das crianças que não querem se desenvolver, mas os animais querem. Entretanto, como uma verdadeira advogada, Ava não ia atacar de frente. Ela precisava de uma manobra inteligente, graças à qual poderia se safar. Estranho, disse a mulher. Comecei meu relacionamento com um homem que cumpre a lei. Agora estou com um verdadeiro criminoso. Que cachorro lindo, disse o veterinário. Eu o levo. De jeito nenhum, exalou Ava. Ele tem um dono. Temos que encontrá-lo. Encontrar o dono? Encontrar o dono? Perguntou Mason. É assim que você chama o homem que abandonou esse lindo bebê? Não, não posso mais me separar desse bebê. Veja como ele está sorrindo. Querido, disse Ava. Em primeiro lugar, é ilegal tomar a propriedade de outra pessoa. Em segundo lugar, pense no que o verdadeiro dono dessa bola de pelo está pensando. Ele deve estar muito preocupado. Bobagem, disse o veterinário. Deixei a foto com nossos filhos. Eles deram uma olhada em todos os anúncios de animais perdidos. Não há nada parecido com isso. A propósito, eles estão procurando apenas 3 pequineses, mas 2 deles são fêmeas, então o nosso está logo atrás. Ok, pensou Ava, mas em sua cabeça ela já tinha um plano para resolver o problema. De forma rápida e eficiente. Fazia vários dias que criminosos desconhecidos haviam roubado a Voki. Felizmente, a imprensa ainda não havia descoberto o desaparecimento do bebê. O Sr. Bean se surpreendeu ao pensar que era capaz de superar a perda de seu pequinês. E, embora a dor da perda tenha incomodado seu coração, ele foi capaz de conviver com ela. Tenho um relatório, disse o assistente, entrando em contato com o presidente. Quando ele chegará? A voz inesperadamente alegre deu esperança ao Sr. Binda. Ele disse a ela que viesse imediatamente. Alguns minutos depois, um alegre Patrick apareceu na porta. O assistente estava escondendo algo debaixo de uma toalha. Algo pequeno, será que sua sorte havia se esgotado? Olhe, senhor presidente, sorriu Patrick, retirando a toalha. Ele estava carregando um pequinês em seus braços. Você o encontrou? Exclamou o Sr. Bean. Ele não conseguia esconder sua alegria. Meu filho, venha cá. Não é você, Patrick. Me dê esse bichinho peludo. O presidente aceitou o fardo e puxou Vaki para perto de si. Ele o abraçou, esfregou sua barriga. Mas o cão não respondeu aos carinhos.
Na verdade, ele tentou se afastar, se afastar. Ele até choramingou um pouco. Esse não é o Vaqui, disse o presidente, entregando o animal de volta ao assessor. Não, Patrick concordou. É o Toqui. Acho que se não conseguirmos um duplo, é melhor escolhermos um sucessor. Veja, eles parecem duas ervilhas em uma vagem. O Sr. Bean suspirou. Sim, é política, preocupe-se apenas com os índices de audiência. Mas, de alguma forma, ele não estava impressionado com essa abordagem. Talvez um sucessor fosse uma coisa boa para o eleitor. Mas, mesmo assim, você não deveria tê-lo prejudicado dessa forma. Qual é o plano? Perguntou o presidente. Uma coletiva de imprensa em 15 minutos, respondeu Patrick. Eu preparei os pontos de discussão. Ele estendeu uma pequena pasta de papéis. A memória de Binda estava falhando e, sem uma folha de dicas, ele se sentia desconfortável na frente da imprensa. No entanto, por estar na política há mais de 30 anos, ele havia aprendido a inventar pontos de discussão sem sentido para qualquer assunto. Boa tarde, disse o presidente, levantando a mão em sinal de saudação. Estamos reunidos para um breve briefing. Sr. Bean! Gritou uma linda garota de cabelos vermelhos brilhantes. Por quanto tempo vamos tolerar a superpopulação de produtos chineses em nossa rede de varejo? Obrigado por sua pergunta, respondeu o presidente. Como você sabe, a luta contra a inflação é nossa prioridade. Portanto, temos simplesmente que procurar produtos com preços competitivos. E não podemos fechar o mercado para eles. O que nossos produtores americanos devem fazer? A ruiva estava indignada. Competir, respondeu brevemente o Sr. Bean, o que provocou uma pequena salva de palmas. Tudo continuou a partir daí. O moderador apontou para um membro da mídia e ele fez uma pergunta. Passamos pelo Oriente Médio, a proibição de armas, a delinquência juvenil e outros tópicos nos quais o Sr. Bean era um verdadeiro as. Mas, de repente, o padrão familiar se alterou. Senhor presidente, gritou um dos jornalistas, ignorando o moderador. O colega duplo que faria a pergunta foi simplesmente empurrado para trás por suas costas poderosas. Posso fazer uma pergunta para o Stuff News? Vá em frente, acenou o presidente, embora ele não tenha gostado da ordem alterada. Há relatos na mídia de que Vaqui foi capturado, disse o repórter. Como o senhor pode comentar essa notícia? Bobagem, disse o Sr. Bean. Não quero comentar sobre essa bobagem. Sugiro que nos concentremos na agenda nacional. As fotos foram publicadas. O repórter o interrompeu. Como o senhor pode comentar sobre isso? Eu não vi as fotos, mas as redes neurais podem gerar qualquer imagem, deu de ombros o presidente. Até mesmo de Donald Trump sendo preso e resistindo. Risos irromperam. O jornalista coçou a cabeça, procurando uma nova pergunta. Mas foi imediatamente empurrado para trás por outros colegas, encolhido, espremido por seus corpos. Essas liberdades não são incentivadas na piscina presidencial. Enquanto isso, Patrick estava ficando nervoso. Ele pegou o celular e encontrou as fotos, eram recentes. O The Stuff News as havia postado há apenas 15 minutos. Ele começou a enviar mensagens de texto ao Big Paul para que ele as verificasse imediatamente. Imediatamente recebi uma mensagem dele com mais perguntas do que respostas. Acalme-se, escreveu o chefão. Acho que o localizarmos. Uma operação complexa e ousada demais para falhar de forma tão ignominiosa. Griff estava a ponto de morder os cotovelos de frustração. Certamente, ele tinha parte da culpa. Ele não deveria ter deixado aqueles dois idiotas sozinhos. Na pior das hipóteses, alguém pegou o cachorro e o levou para casa. Ele provavelmente está fazendo um anúncio neste momento, me encontrado pequinês. Agimos com calma, sem entrar em pânico, disse Griff. Nossos conflitos com você não servirão de nada. Temos que descobrir quem o viu. Como? Perguntou Jack. Vá até uma senhora e pergunte a ela se o cachorro do presidente passou correndo. Use seu cérebro,
Camarada, disse Griff, perdendo a paciência. Precisamos de um disfarce. Vamos fingir que estamos procurando um gato preto. Um grande gato preto. Assim, teremos a história do pequinês. Se você vir alguma coisa, me ligue imediatamente. Não faça nada por conta própria, entendeu? Sim, Jack assentiu. Então, o cachorro desapareceu, sumiu, desapareceu. Para aumentar as chances de sucesso, os meninos tiveram que se separar. Falar com os vizinhos levou muito tempo. A maioria olhou para ele com desconfiança. Quem disse que ele estava desaparecido? Perguntou uma mulher de 40 e poucos anos, de cabelos brancos, da casa ao lado. O gato? Disse Jack. Você o viu? Eu não vi nenhum gato, ela disse categoricamente. Vi um cachorro, mas não vi nenhum gato. O que é isso? Uma coleção de animais. Não é da sua conta, senhora, disse Jack bruscamente. Somos um país livre. Se a senhora não viu um gato, eu vou embora. Eu não vi nenhum gato ou cachorro, disse a mulher. Espero que esse caroço fofo não estrague meu jardim. As flores crescem aqui. Ela apontou para o gramado patético na frente da casa. Poderia ser chamado de jardim se estivesse no deserto. Não havia muito do que se orgulhar. Jack continuou dirigindo e, em uma hora, passou por muitas casas, pelo menos 30. Em uma delas, um homem negro de altura e constituição colossais abriu a porta. O gato preto está desaparecido, disse Jack, coçando o nariz. Um gato grande e gordo. O homem afro-americano, um homem afro-americano corpulento, de 1,80 m de altura, deu uma olhada longa e dura no jovem insolente. Ele tinha um grande OAO na camisa. O homem pensou que tinha outro racista em sua porta. E ele não estava disposto a se ofender. Quem você está chamando de gordo? Perguntou o afro-americano, agarrando o homem insolente pela camisa. Você não estava se referindo ao gato, estava? O gato, disse Jack, com a voz trêmula. Estou falando sério, senhor. Ele fugiu da minha propriedade e está logo ali. Qual era o nome dele? Rosnou o grandalhão, sem soltar o aperto de mão. Nut, respondeu Jack rapidamente. Como o cachorro do presidente. Com essas palavras, o afro-americano agiu de forma diferente. Ele soltou o garoto, alisou sua camisa e sorriu. Ah, você é um de nós, disse o homem grande. Sinto muito, mas há tantos racistas aqui. Estou cansado de convencê-los de que minha raça não é pior do que a raça branca. E até superior em alguns lugares. É uma pena que o gato esteja desaparecido. Mas não se preocupe, nós o encontraremos. Vou colocar um anúncio em nosso chat agora mesmo. Você tem alguma foto? Não, não obrigado, Jack acenou com as mãos. O gato está indo dar uma volta e depois volta. Oh, vamos lá! Gritou o afro-americano. O animal está em perigo. Temos que encontrá-lo. Você não quer que nada de ruim aconteça com o gato, quer? Não, senhor, respondeu o anarquista. Então vamos juntos, disse o homem grande. Todos os cães daqui me conhecem. Os cães também fogem? Perguntou Jack, como se não estivesse querendo dizer isso. Sim, assentiu o homem e colocou sua grande pata nas costas de Jack. A última vez foi há uma semana. Nós o encontramos logo em seguida. Obrigado por sua ajuda, senhor, mas eu posso cuidar disso, disse o anarquista. Não se preocupe. Não aceitarei sua ajuda, disse o homem. Tenho muita experiência, de qualquer forma. Tudo bem, não há um minuto a perder. Enquanto isso, a Griffin estava abrindo caminho pelo assentamento. Infelizmente, uma operação brilhantemente executada havia terminado em um fracasso total. Desta vez, Vaki havia desaparecido para sempre. Agora não havia como ele chamar a atenção. Parecia uma ótima ideia. Não há responsabilidade pelo sequestro de animais para fins políticos. Não é roubo.
Ninguém precisaria ser morto. No entanto, ele ainda tinha mais uma ideia. Mesmo que esse cão escapasse, ele, Griff, poderia ganhar muito dinheiro. Mas ele teria que agir rápido. Antes que alguém encontrasse o cão e o devolvesse ao dono. De manhã, enquanto Ava e Mason se preparavam para o trabalho, Vokey não parava de correr. A garota não conseguia entender o que o estava incomodando. Na verdade, ela já havia visto o animal em algum lugar. Acho que foi em sua fita. Só que aquele pequenês tinha uma coleira vermelha. Ouça, perguntou Ava, esse cãozinho lhe lembra alguém? Mason podia listar de memória uma dúzia ou mais de seus pacientes que tinham exatamente a mesma aparência. Machos jovens, com até 4 anos de idade, você podia ver pelos dentes. Saudável e inspecionado. Felizmente, o ferimento não foi grave. Ele finalmente se recuperou. Mas teremos que ficar de olho no cão. Ver se ele tem outros ferimentos que eu não tenha notado. Isso me lembra um cachorro ferido por pessoas descuidadas, suspirou Mason. O que o dono estava pensando? Sem coleira, sem chip. Nada mesmo. O que vamos fazer? Perguntou Ava. Vamos ficar com ele, deu de ombros o veterinário. Eu, é claro, gosto das raças maiores. Mas o pequinês tem seu próprio charme. Eles são tão pequenos e guerreiros desesperados. Se ele gosta de nós, ele nos defenderá. E ele começou a dar uma palestra para a namorada sobre o que é um pequinês. Que a raça havia sido criada há séculos na China, que os pequenos cães eram inteligentes e leais. Em momentos como esse, a mulher geralmente tinha algo em mente. Era impossível parar Mason. Sabe de uma coisa? Perguntou ela de repente. Acho que ele é muito fofo. Olhe para ele sorrindo. Mas isso não é motivo para infringir a lei. Eles olharam para o pequinês. Ele era realmente muito bonito e charmoso. Olhando para os socorristas, o cão abriu um pouco a boca, se eles quisessem, isso poderia ser interpretado como um sorriso. O veterinário se animou e esfregou o pescoço de seu paciente. Ele pensou que um cão assim gostaria de jogar bola. Ou até mesmo de frisbee. As manhãs em que eles se preparavam para o trabalho eram as manhãs em que mais gostavam de estar juntos. Mason podia fazer o café da manhã, ou Ava podia fazer sanduíches. Depois, tomavam café juntos enquanto dirigiam o carro. Hoje foi o primeiro dia desde que encontraram o pequinês que o veterinário decidiu deixá-lo em casa em vez de levá-lo para o trabalho. Em princípio, eles toleram bem a solidão, disse o homem enquanto dirigia o carro. Tudo bem, eu o levarei para passear hoje à noite. Quer que eu lhe diga como ele é? Ava sorriu maliciosamente. Mason assentiu, e a resposta de sua companheira intrigou o veterinário experiente. Ela até mesmo lhe deu um leve sobressalto. Ao chegar ao consultório, a garota imediatamente acessou o Facebook. Ela deu uma olhada na página de Binda. E então ela fez algo que fez seu coração disparar. Mesmo que Mason não tivesse aprovado, Ava tirou algumas fotos e as enviou para a conta do presidente. Ela dizia que o pequinês havia sido encontrado nos subúrbios de Washington, D.C., sem ser muito precisa na descrição. Em 10 minutos, ele recebeu a mensagem. E ele não conseguia acreditar em seus olhos. Quando Mason voltou do trabalho naquela tarde, não encontrou nem o cachorro nem sua esposa. Aparentemente, Ava havia feito as malas com pressa, pois tudo havia sido remexido. Apesar de a ousada iniciativa ter fracassado, Griff não estava infeliz. Ele tinha dinheiro agora e também motivação para continuar atuando. Em breve, muito em breve, ele ocuparia seu lugar de direito entre a elite. É assim que eles realmente são. Estúpidos, desajeitados, preguiçosos. A suspensão da reforma sindical acabou. Um sinal claro de que o cachorro foi encontrado. Digamos que ele ganhou seu dinheiro. Só que seu jovem cúmplice desapareceu. Ele provavelmente está chateado com seu fracasso. Bem, deixe-o sofrer. Esse garoto ainda será útil para você, portanto, não perca o contato com ele.
Talvez você possa se sair melhor no futuro. Mantenha-o por perto. Deveríamos conseguir mais 2 ou 3 desses artistas que não sejam muito inteligentes. Onde você esteve? Perguntou Griff, observando Jack entrar na casa. Estive procurando por um gato preto chamado Vaki. Com um cara grande e preto. Que também quase me bateu quando nos conhecemos. E daí? Griff bocejou. Você o encontrou? Sim, respondeu Jack. Tive dificuldade em convencê-los de que o gato não era meu. Aqueles defensores dos animais não acreditaram em mim. Eles me levaram por todo o estado a noite toda. Não consigo me lembrar. Sabe, Jack, você pode ter falhado, disse Griff. Mas ainda podemos continuar nosso trabalho. Cooperar com o objetivo comum de proteger os direitos dos trabalhadores. O diabo é que podemos, respondeu ele, abrindo a geladeira e tirando uma lata de cerveja. Ele a abriu e tomou um gole com prazer. Griff arfou de surpresa. Por que o garoto estava tão irritado com ele? E daí que ele tenha saído para passear com os protetores de animais? Foi um caso. Além disso, a culpa é dele. Você achou que eu não notaria? Perguntou Jack irritado, apontando para o celular. Você me toma por idiota. Griff olhou para a tela. Fugiu ou foi roubado, dizia a manchete. Abaixo, havia fotos do cachorro do presidente. O mesmo pelo qual a agência de notícias havia lhe dado muito dinheiro. Em uma delas, ele não teve problemas para identificar seu próprio laminado. Jack também deve ter se esquecido disso. Calma, amigo, disse o líder de forma conciliatória. Tudo o que fiz foi deixar as fotos para divulgar nossa ação. Quando dei por mim, o cachorro tinha fugido. Onde está a parte dos direitos? Jack estava indignado. Onde está a parte dos trabalhadores? Nenhuma palavra. Então eles mentiram para mim, Griff deu de ombros. Mas isso não importa. Não, foi você quem trapaceou. Gritou o jovem. Estou indo embora. Minha mãe me disse para não confiar nos esquerdistas. Estou indo com ela. Para onde você vai? Griff sorriu. Você não é nada, é um 0 à esquerda. Você não sabe nem escrever. Teria que começar do 0. Voltar para a escola, por exemplo. Você está lendo minha mente, respondeu Jack com raiva. A primeira coisa que farei é obter um diploma. E uma profissão. Já estou farto de suas brigas. Mas ele não tinha tempo para voltar a estudar. Algumas horas depois, Jack estava soluçando e testemunhando na delegacia de polícia. E garantiu aos policiais que não havia feito nada de errado. Griff foi levado para a delegacia um pouco mais tarde. Graças à sua intuição, ele saiu de casa pouco antes da chegada dos policiais. Mas ele não foi muito longe. Ava havia desaparecido pelo 2º dia consecutivo. Ela não retornou suas ligações e ignorou suas mensagens. Mason ficou arrasado. Ava havia saído por 2 dias. Ela não retornou suas ligações e ignorou suas mensagens. Mason estava arrasado. Querido, ele ditou uma mensagem para ela. Por favor, vou tirar uma folga do trabalho para passar um tempo com você. Vou ouvi-la com atenção e nunca a interromperei. Nunca, jamais, tomarei o lugar de outra pessoa, está me ouvindo? Ligue para mim, está bem? Beijos. O segundo motivo de preocupação é o pequinês. Por que Ava o levou? Mas fazia sentido. Ela deve ter encontrado o verdadeiro dono. Ela o devolveu a ele. E decidiu não fazer mais negócios com ele, Mason. O veterinário, arrasado pelo comportamento de seu parceiro, não pôde fazer nada. Ficou ali sentado, olhando para o teto. O telefone o tirou de seu devaneio. Ele havia decidido ligar? O número não era familiar. Sr. Mason? Era um baixo grosso, um baixo o suficiente para perfurar uma parede. Sim, o homem atendeu. Com quem tenho a honra de falar?
Represento o governo, respondeu o homem rapidamente. Gostaríamos de pedir que o senhor saísse para o pátio dos fundos. Por alguns minutos. Imediatamente. O quintal. O veterinário ficou surpreso. Está um pouco sujo lá fora. Podemos ver isso, respondeu o interlocutor. E ainda assim. Mason estava confuso. Será que ele também havia alertado a polícia? Então ele estaria em apuros. Ele teria que encontrar um advogado imediatamente. O veterinário sabia que esses caras cobravam uma fortuna de seus clientes. Embora ele tivesse tratado recentemente de um gato que pertencia a um advogado, qual era o nome dele? Reunindo suas forças, Mason se dirigiu para a porta dos fundos. Mesmo assim, você tem que admitir isso para a polícia. Eles poderiam ter entrado pela porta da frente e os vizinhos teriam notado. Há uma pequena chance de salvar a pele. Olá, disse o veterinário, abrindo a porta. E ele não podia acreditar em seus olhos. Uma verdadeira delegação havia se reunido em frente à sua casa. Na porta estava um homem, um afro-americano enorme com um rosto gentil. Esse grandalhão está sempre na TV, qual é o nome dele? Logo atrás dele, à sua direita, havia uma mulher em um terno elegante com um sorriso severo. E em sua mão direita havia um típico americano com um sorriso branco. Um pouco mais longe, homens cabisbaixos e pensativos observavam os arredores. Uma boa dúzia de carros com placas do governo mal cabia em sua pequena estrada. Um deles carregava pequenas bandeiras americanas. Boa noite, disse Mason, e desejou ter vestido algo decente antes de sair para o quintal. Ele se envergonhou ao tirar o roupão, sob o qual estava uma camiseta velha, manchada de manchas. Saudações, acenou o chefe da delegação. Peço desculpas pela falta de aviso. É uma precaução de segurança. Nada demais, deu de ombros o veterinário. Obrigado por passar por aqui. Em nome do presidente, eu lhe agradeço, disse o homem grande na TV. Qual é o nome dele? Ele estendeu uma mão gorducha. Obrigado, Mason assentiu, retribuindo o aperto de mão. Mas por que está me agradecendo? Eu votei em um rival na última eleição. Até fiquei bêbado quando o Bin ganhou. Você pode vir e perguntar, sorriu o visitante. Só se formos com você. Os três se aproximaram do carro preto com as bandeiras. Uma das janelas estava aberta e o veterinário viu um pequinês. Ele estava sentado nos braços do Sr. Binda. Ele estava usando a mesma coleira vermelha no pescoço. Obrigado por sua humanidade, disse o presidente. O senhor fez muito por nós. Realmente, você não precisa me agradecer, respondeu Mason calmamente. De qualquer forma, não vou votar nos democratas na eleição. Você tem uma mulher linda, continuou o Sr. Bin. Com um grande coração. Ela me contou como o senhor não poupou esforços nem tempo para tirar Valky de lá. Não deixaremos de contar essa história. A mulher? Perguntou Mason. Onde ela está? Ela está sendo entrevistada em um de nossos escritórios agora mesmo, respondeu o presidente. Jurei que encontraríamos o melhor uso para seus talentos. Eu liguei, disse o veterinário. Mais uma vez, obrigado por fazer isso, o presidente o interrompeu, acenou com a mão e a janela se fechou. A delegação em carros caros desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. O veterinário os observou com a boca aberta. O que estava acontecendo o lembrava de algum show de comédia barata. Ele voltou para casa, serviu-se de um uísque e tentou lidar com suas emoções. Não estava funcionando. Um telefonema o trouxe de volta aos seus sentidos. Querida, era a Ava. Desculpe-me por não ter ligado para você ontem. Fui fortemente aconselhado a não fazê-lo. Ok, disse Mason. Você estará lá hoje? Sim, me espere como sempre, disse a mulher. E mais uma vez, me desculpe. A propósito, encontrei um novo emprego. Eu sei, respondeu o veterinário. O presidente me disse.
Big Paul estava um pouco insatisfeito consigo mesmo. Quando ele conseguiu deter Jack Griff, o cãozinho já havia sido devolvido. Uma cadeia de coincidências. Do tipo que é difícil de acreditar. E essa garota faz tantas perguntas. Mas ela parece bem. Muito apetitosa. Levar esses ladrões à justiça não será fácil, disse Big Paul. Temos de ser discretos. Como representante da Casa Branca nesse assunto, usarei o máximo de moderação, respondeu Ava. E discrição. Eles estão negando tudo, continuou o chefe de segurança. E há certas dificuldades de natureza puramente legal. Deixe isso conosco, Sr. Paul, interrompeu a mulher. Tenho certeza de que encontraremos as palavras certas. Se ao menos estivéssemos dispostos. Você é uma garota muito interessante, decidiu Big Paul, partindo para o ataque. Eu adoraria tomar um drink com você. Ou dois. Ou conhecê-la melhor. Você sabe o que quero dizer. Sinto muito, Sr. Paul, mas o senhor terá que manter distância, Ava o repreendeu. Eu nunca trocaria meu emprego por prazeres duvidosos. Além disso, tenho um marido me esperando em casa. Claro que não, sorriu o chefe de segurança. Dei uma olhada no seu perfil. Você é solteira. Mas não estava olhando para o futuro, estava? Ava sorriu. Tenho um marido muito atencioso e amoroso. Ele adora nossos filhos. Futuros filhos. Você sabe o que quero dizer, não sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.